queridos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família no nome de Jesus. Muitos adventistas acreditam que não existe jesuítas infiltrados dentro da igreja. Pensam que quando a gente coloca um vídeo aqui sobre jesuítas, acham que nós estamos defamando a igreja, acham que estamos rebaixando a igreja. Quando você lê o livro Grande Conflito, eu tenho esse livro aqui de 1987, temos também o condensado de 2020. Quando você abre o livro Grande Conflito, Ellen White explica várias vezes sobre os jesuítas, sobre a ordem jesuítas que foi ali criada por Inácio de Loyola em 1534. E ela explica muito bem aqui sobre os jesuítas. Não tem uma passagem que vai explicar só sobre os jesuítas, mas em vários textos de Ellen White, ela explica sobre na Revolução Francesa, na Reforma Protestante, na Contra-Reforma, e ela cita muito aqui os jesuítas. Quem são os jesuítas? O que eles fazem? Os jesuítas, eles se infiltram no meio da política, dentro da igreja, eles começam ali a colocar suas ideias para que as pessoas realmente possam aceitar as ideias deles. Acontece que muitos adventistas acham, não, isso é mentira, isso não existe. Se você assistir algumas pregações, eu já assisti a pregação do pastor Bulhon, já ouvi o pastor Arilton Oliveira pregando sobre este assunto. É claro que eles não colocam a palavra jesuíta, mas eles falam sobre o joio e o trigo. E vocês acreditam que os jesuítas são quem? São o joio, são agentes disfarçados de Satanás infiltrados dentro da igreja adventista do sétimo dia. Não só na adventista, mas também em todas as grandes igrejas, eles se filtram também no governo e se filtram em muitos lugares. Para que eles se filtram? Porque esses homens, eles são soldados do Papa. Eles fazem um juramento, e é o que eu quero apresentar para vocês agora. Estes juramentos que eles fazem, vocês vão ouvir o juramento e você vai ficar abismado. Quando eu coloquei aqui um vídeo sobre os jesuítas, e aí alguém falou, olha, não tem nada a ver estudar com os jesuítas, então leia o Grande Conflito. E quando eu coloquei aqui no meu canal, e expliquei sobre os jesuítas infiltrados, não acusei ninguém, apenas eu disse que nós devemos ter cuidados, porque os jesuítas se infiltram, eles podem ser pastores, podem ser líderes, podem ser presidente, pode ser departamental de associações, de missões, eles se infiltram. Pode ser uma liderança forte que se filtra dentro da igreja para disseminar aquela crença que nós acreditamos. Nós cremos que nos testemunhos, cremos que Ellen White é uma profetisa da igreja adventista, cremos que ela foi inspirada por Deus, cremos que o sábado é o santo dia do Senhor. Nós não acreditamos que o domingo deve ser celebrado, que o domingo é honra, é glória, é alegria, é felicidade. Nós não cremos que o domingo é ressurreição. Nós não cremos que o domingo deve ser celebrado. Nós não acreditamos dessa maneira. Então, o que os jesuítas fazem? Eles começam a disseminar aquela nossa crença para que as pessoas não acreditem nos testemunhos e não deem crédito no testemunho. Não! Esse livro aqui você pode crer se você quiser. Esse livro aqui, ele é inspirado, mas se você quiser crer. Se não quiser, não tem problema. Não é base de salvação. Acredite somente na Bíblia. Então Satanás começa a colocar isso aí. E quando você lê a palavra de Deus, você vai ver que se eles não falarem segundo a lei, segundo a Bíblia, a palavra de Deus, e segundo o testemunho, que é o Espírito de Profecia, jamais verão alvo. Nós adventistas cremos que o Espírito de Profecia é um dom foi dado a Ellen White para orientar a igreja no tempo do fim. Agora, quem não é adventista não acredita dessa maneira, mas quem é adventista crê desta maneira. Então, nós cremos que o Espírito de Profecia realmente é um dom deixado para os últimos tempos, a igreja dos últimos tempos. Então, preste muito atenção, preste bem atenção agora, no qual é o juramento que os jesuítas fazem. E quando eu coloquei aqui pastores, pessoas famosas que estão estudando, fazendo mestrado, fizeram mestrado com jesuítas, não tem nada a ver, não tem nada a ver, então leia o Grande Conflito, para você ver o que Ellen White fala das escolas, das universidades desses jesuítas.
e qual o perigo que o cristão tem de se aproximar deles, de estudar com eles. Então leia o Grande Conflito. Faça uma pesquisa rápida no Google aí, pergunte assim, por exemplo, no Google, o livro Grande Conflito, o que fala sobre os jesuítas, sobre a ordem dos jesuítas? Leia lá, o Google vai explicar um pouquinho sobre esse assunto para vocês. Eu estou só com o celular aqui, senão eu ia pegar e mostrar para vocês agora, ia fazer uma pesquisa para vocês agora e mostrar para vocês. Mas então, preste muita atenção. Agora, qual é os juramentos que eles fazem? Preste atenção e depois você vai tirar a sua conclusão. Escute bem no juramento jesuíta. Escute aí. Juramento jesuíta. Eu, em presença de Deus onipotente, do bem-aventurado São João Batista, São Pedro e São Paulo, superior geral da Companhia de Paulo III e continuada até hoje pelo ventre da Virgem Maria, Mãe de Deus, e por Jesus Cristo, declaro e juro que Sua Santidade o Papa é o Vigário de Cristo e o único verdadeiro chefe da Igreja Católica, ou universal em toda a terra, que em virtude das chaves para abrir e fechar, dadas às Suas santidades por meio do meu Salvador, Jesus Cristo, tem ele poderes para depor os reis hereges, príncipes, estados, comunidades e governos e destruí-los sem crime algum. Assim, pois, com todas as minhas forças, defenderei esta doutrina e os direitos e os costumes de Sua Santidade contra todos os usurpadores heréticos ou autoridades protestantes, especialmente da Igreja Luterana da Alemanha, Holanda, Dinamarca, Suécia e Noruega e dos demais ramos da mesma especialidade estabelecidos na Irlanda ou no continente americano e de todos os aderentes a quem se considera hereges e usurpadores, inimigos da Santa Madre Igreja de Roma. Declaro mais e prometo que não terei opinião e vontades próprias, nem reserva mental alguma, senão que, como cadáver, obedecerei incondicionalmente a cada uma das ordens que receba de meus superiores da milícia do Papa e de Jesus Cristo. Prometo e declaro que farei, quando se me apresente a oportunidade, guerra sem cartel, secreta ou abertamente, contra todos os hereges, protestantes ou maçons, tal como se me ordene fazer. Extirpá-los-ei da face da terra, que não tomarei em conta idade, sexo ou condição, que enforcarei, queimarei, destruirei, envenenarei, cegarei, estrangularei vivos a esses infames hereges, abrirei os ventres das suas esposas e baterei com a cabeça de seus filhos nas paredes, a fim de aniquilar essa execranda raça. Que quando não se possa fazer isso abertamente, empregarei secretamente a taça de veneno, a estrangulação, o aço do punhal, a bala de chumbo, sem ter consideração a hora, a classe, dignidade ou autoridade das pessoas, quaisquer que sejam suas condições na vida política ou privada, tal como me tenha sido ordenado em qualquer tempo pelos agentes do Papa ou pelo superior da Irmandade do Santo Papa, Padre da Companhia de Jesus. Para isso, consagro-lhe toda a minha alma e todas as minhas forças físicas, e com a adaga que agora recebo, escreverei meu nome com sangue em testemunho deste juramento. Se manifestar falsidade ou tibieza, fraqueza em minhas determinações, podem meus irmãos e camaradas soldados da milícia do Papa cortar as minhas mãos e os meus pés, enforcar-me, abrir o meu ventre e nele queimar enxofre, e aplicar-me todos os castigos que se possam conceber e executar sobre a terra, e que minha alma seja torturada pelos demônios nas chamas infernais para todo sempre. O juramento dos jesuítas foi traduzido do Congregational Record de 5/11/1913, página 3263, referido pelo Seminário Lar e Saúde, pelo professor Araújo, página 7. Então, queridos, você ouviu que esta ordem dos jesuítas, ela tem um juramento que vocês ouviram, acabaram de ouvir, um juramento realmente que deixa a gente espantado. Eles podem matar, pode roubar, pode fazer tudo que eles quiserem, tudo que eles podem fazer.
até sua própria vida deverão doar para defender aquilo que eles juraram. Então, quando você acha que não tem jesuítas infiltrados dentro da igreja, você está muito enganado. Porque existe. E é por isso que eu coloco os vídeos aqui, para alertar você, para que você estude mais a palavra de Deus, estude mais o espírito de profecia, estude mais a lição da escola sabatina e se prepare, porque quando aparecer esse tipo de pessoas infiltradas, eles vão vir aparentemente. Satanás nunca vai dizer que ele é o diabo. Ele sempre vai tentar enganar você. Sempre ele vai mostrar coisas diferentes. Então ele vai vir com palavras sutis, com palavras melodiosas, né? citando a Bíblia. São bons oradores, são bons amigos, são bons pregadores. Mas a intenção deles é disseminar a verdade e eles são agentes de Satanás infiltrados. O próprio Espírito de Profecia diz que Satanás coloca os seus agentes dentro da igreja. A pessoa estuda a Bíblia, faz um curso bíblico, se batiza, mas ele está ali, mas é um agente de diabo. Estude mais Espírito de Profecia que você vai ver que isso realmente é verdade no que a serva do Senhor falou. Nós estamos vivendo esses tempos. Paulo já advertiu isso aí desde o início, né, da sua partida. Ele ficou ranceroso, né, com medo, sabendo que realmente os lobos viriam. Então, muito cuidado, meu querido irmão, que quando aparecer mensageiros, pregadores, leigos, ou presidentes de uniões, ou associações, ou departamentais, que vejam com uma mensagem que não seja aquela que a gente acredita, comece agora a ficar com a orelha em pé. Porque vai vir, está acontecendo isso dentro da igreja, já está acontecendo, vai acontecer cada vez mais. Então, muito cuidado com esses agentes infiltrados, são agentes secretos de Satanás, né, que são jesuítas infiltrados, são agentes do diabo infiltrados dentro da igreja para disseminar, para que as pessoas não acreditem na verdade, não creiam no espírito de profecia, e para as pessoas ficam ali desacreditando daquilo que a gente crê. Então, muito cuidado com esses jesuítas infiltrados que tem dentro da igreja. Então, se você quiser conhecer mais sobre a doutrina da igreja, você que não é adventista, procure uma igreja adventista mais próxima da sua casa, peça um estudo bíblico gratuito, e você vai receber um estudo bíblico gratuitamente. As crenças que nós acreditamos são todas da Bíblia, nenhuma delas tirada do Espírito de Profecia, nenhuma delas tirada de Ellen White. Todas as crenças que nós acreditamos é tirada todas da Bíblia. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, e como eu digo aqui, não acredite em pastor, não acredite em mim, não acredite em líderes de igreja, acredite na Bíblia, na palavra de Deus. Se não tiver apoio bíblico, se não tiver apoio para a profecia, não ponha em prática e não creia, não acredite. Por isso que eu digo aqui, estude mais, com oração, com fervor. Deus vai abrir a tua mente para entender melhor a sua palavra, e saber explicar para outras pessoas e também pôr em prática as tuas verdades. TV Santarém, o canal da bênção, o canal da profecia, o canal da verdade. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com alguém, faça seus comentários respeitosamente. Se eu quisesse colocar aqui, nós temos aqui algumas opções no YouTube, dizendo só pode comentar quem for inscrito no canal há 5 minutos, há 1 hora, há 1 dia, há 1 mês. Só pode, ou então ninguém vai comentar. Eu tenho muitas opções aqui. Então, se você quiser comentar, comente respeitosamente. Eu não coloco isso porque eu respeito os nossos telespectadores que estão nos assistindo, os nossos pessoas que estão inscritas no nosso canal, porque eu não obrigo aqui, porque quando a pessoa coloca isso, é como se estivesse assim, forçando a pessoa a se inscrever. É de graça, você pode se inscrever, não paga nada. Se você se inscrever, está ajudando muito o nosso canal, e também deixe o sininho. Se você gostou, aperte o sininho para receber nossas notificações, e também dê aquele joinha. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Deus te abençoe. Um grande abraço. Fique na santa paz de Jesus.